Se você vir um posto de gasolina que diz última parada por 70 milhas, continue dirigindo. Tava mais ou menos 4 horas de uma viagem de 6 horas quando eu percebi que precisava parar. Não só para botar gasolina, mas porque eu tava pegando no sono no volante. Meus olhos não paravam de fechar por meio segundo de cada vez. Aquela parada que você pisca e de repente tá uns 15 metros mais pra frente do que você achava que tava. Aumentei o som e abaixei o vidro, mas o ar frio só ajudou por uns minutinhos. Precisava de cafeína. A rodovia tava vazia. Não via outro carro há pelo menos 20 minutos. Quando vi a luz de um posto de gasolina lá na frente, fiquei aliviado. Era daqueles lugares antigos, independentes, sabe? Não era de rede, do tipo que parece que não foi reformado desde os anos 80. Um prédio só com 2 bombas na frente e uma placa pintada à mão que dizia última parada por 112 quilômetros. Estacionei na bomba. O estacionamento estava vazio, exceto por uma caminhonete toda detonada parada do lado do prédio. Imaginei que fosse de quem estava trabalhando no turno da noite. Saí, estiquei as pernas e enchi o tanque. Paguei na bomba e entrei. Devia ter voltado pro carro e ido embora. Mas eu precisava daquele café. E precisava ir no banheiro. Então entrei. A loja era pequena. Umas prateleiras com salgadinhos e coisas para carro. Uma estação de café no canto do fundo, com aquelas jarras de vidro que deviam estar na chapa há horas. Uma geladeira cheia de refrigerantes e energéticos na parede do fundo. As luzes eram daquele tipo fluorescente forte que deixava tudo meio estranho. O atendente estava atrás do balcão. Tinha uns 50 anos, com cabelo grisalho ralo e um rosto que parecia que não dormia há dias. A TV estava ligada, passando um daqueles infomerciais de madrugada com o som baixo. Ele olhou para cima quando eu entrei e algo na expressão dele mudou. Só por um segundo, como se estivesse surpreso de me ver, ou preocupado. "Boa noite", ele disse. "E aí? Só vou pegar um café." Fui pro fundo e me servi. Tava queimado e amargo, mas não liguei. Só precisava da cafeína para aguentar as próximas 2 horas. Peguei uma barra de chocolate também e levei tudo pro balcão. O atendente me atendeu devagar. Ficava olhando para fora, pras janelas, pro meu carro. "Viajando sozinho?" ele perguntou. "É. Longa viagem?" "Mais umas horas." Ele assentiu, mas não disse mais nada. Tava olhando pra janela de novo. Me virei pra ver, mas não tinha nada lá fora. Só meu carro na bomba. A rodovia vazia lá na frente. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei. Ele me olhou por um longo momento. Aí deslizou um pedaço de papel pelo balcão. Um guardanapo. Ele tinha escrito nele com caneta: "Você está sendo seguido. Não volte para o seu carro." Fiquei encarando o guardanapo. Aí olhei para ele de novo. A cara dele estava completamente séria. Que você tá falando?" Ele levantou a mão. "Abaixa a voz. Olha o monitor." Ele apontou para uma telinha de segurança que estava na parede atrás do balcão. Mostrava uma imagem em preto e branco do estacionamento. Meu carro estava lá. E alguém estava parado do lado dele. Meu estômago caiu. A figura estava do lado do passageiro, só parada lá, de frente para a loja. Não dava para ver nenhum detalhe. Tava vestindo roupas escuras e o rosto estava na sombra. Me virei e olhei pela janela. Não tinha ninguém lá. Só meu carro. Estacionamento vazio. Nada. Olhei de volta pro monitor. A figura ainda estava lá, parada no mesmo lugar. "Que merda", sussurrei. "Não aparece quando você olha diretamente", disse o atendente. "Só nas câmeras. Não sei porquê. Não sei o que é. Mas eu sei o que acontece com as pessoas que vão lá fora quando isso tá esperando por elas." Meu coração tava disparado. Olhei pela janela de novo. Nada. Voltei pro monitor. A figura tinha se movido. Tava mais perto da frente do meu carro agora. Ainda de frente pra loja. "Isso é insano", falei. "Isso deve ser algum tipo de truque." Tomara que fosse. Ele alcançou embaixo do balcão e puxou uma pasta. Dentro tinha notícias impressas. Boletins de pessoas desaparecidas. Manchetes sobre corpos encontrados na rodovia. 4 pessoas nos últimos 8 meses, ele disse. Todas pararam aqui de noite. Todas voltaram pro carro mesmo depois de eu avisar. Encontraram elas uns quilômetros pra frente. Carros parados no meio da rodovia. Motores ainda ligados. Motoristas ainda nos seus assentos. Olhos abertos. Sem marcas. O legista disse que os corações delas simplesmente pararam. Me senti tonto. Isso não podia ser real. Olhei para as notícias. As fotos das vítimas. Uma moça. Um homem de meia idade. Um casal na casa dos 30. Pessoas de verdade. Mortes de verdade.
Por que a polícia não fez nada? Perguntei. Fazer o quê? Não tem nada para investigar. Sem sinais de crime, sem testemunhas. Só pessoas morrendo numa rodovia deserta. Acontece o tempo todo. Eles botam na conta de fadiga ou emergências médicas. Olhei para o monitor de novo. A figura estava ainda mais perto agora, parada bem na frente do meu carro. Quanto tempo isso fica? Perguntei. Até o nascer do sol, geralmente. Às vezes mais. Mas se você ficar aqui dentro, tá seguro. Não pode entrar aqui. Por quê? Ele deu de ombros. Não sei. Parei de fazer perguntas assim há meses. Só sei as regras. Ficar dentro quando tá escuro. Não ir pro estacionamento, esperar o dia amanhecer. Eu queria discutir. Queria dizer que ele estava louco. Mas não conseguia explicar a figura no monitor. Não conseguia explicar por que não estava lá quando eu olhava com meus próprios olhos. Ok, falei. Vou esperar. Ele pareceu aliviado. Bom, esperto. Você pode sentar lá no fundo se quiser. Tem um sofá. Tenho umas revistas. Falta só umas 4 horas para o sol nascer. Ele foi até a porta da frente e trancou. O barulho da tranca foi alto na loja silenciosa. Só por precaução, ele disse. Às vezes as pessoas entram em pânico e tentam fugir. Assim você não faz nenhuma besteira. Algo na forma como ele disse isso me deixou desconfortável. Mas eu disse pra mim mesmo que ele só estava sendo cauteloso. Estava tentando ajudar. Sentei num banquinho perto do balcão. O atendente voltou a assistir o infomercial dele. A cada poucos minutos eu olhava pro monitor. A figura estava sempre lá. Às vezes numa posição diferente, às vezes mais perto do prédio, mas sempre lá. Depois de mais ou menos 1 hora, perguntei se podia usar o banheiro. Ele apontou para uma porta perto do fundo da loja. É por ali. Levantei e fui em direção à porta. Quando passei pelo balcão, dei uma olhada no monitor de segurança de novo. Algo estava diferente. Demorei 1 segundo para perceber o que era. O horário. A filmagem mostrava 23h47. Mas já passava das 3 da manhã. Eu tinha olhado no meu celular quando entrei. Já passava das 2, com certeza. Parei de andar. Olhei para o monitor com mais atenção. A filmagem não era ao vivo. Era um loop. Os mesmos poucos minutos tocando de novo e de novo. Meu sangue gelou. Olhei pela janela para o meu carro. Olhei de verdade dessa vez. Não tinha ninguém lá fora. Nunca tinha tido ninguém lá fora. Mantive a voz calma. E aí, que horas está marcando naquela câmera? Ele não respondeu por 1 segundo. Quando me virei, ele estava bem atrás de mim. Você devia ir no banheiro, ele disse. A voz dele estava diferente agora, mais fria. Você tá segurando há um tempão. O horário tá errado, falei. A filmagem é antiga. A expressão dele não mudou. Ele só ficou me encarando com aqueles olhos cansados. Você viu as notícias, ele disse. Você viu o que acontece com as pessoas nessa rodovia. Aquilo pode ser de qualquer lugar, qualquer um pode imprimir aquilo. Ele deu um passo na minha direção. Eu dei um passo para trás. Você devia ficar, ele disse. Não é seguro lá fora. Olhei para a porta. Trancada. A tranca precisava de chave por dentro. Cadê a chave? Perguntei. Não posso deixar você ir. Só de manhã. Pela sua segurança. Recuei mais. Minha mão encontrou a maçaneta da porta dos fundos. Empurrei e entrei. Não era uma sala de descanso. Era um depósito. Luz fraca de uma lâmpada só. Prateleiras nas paredes. E nas prateleiras, caixas. Dezenas delas. Cada uma com uma data. Abri a mais próxima. Dentro tinha uma carteira. Um celular com a tela rachada. Um jogo de chaves de carro. Uma carteira de motorista. A foto mostrava uma moça. Cabelo loiro. Sorrindo. Reconheci o rosto dela das notícias. Abri outra caixa. Itens diferentes. Carteira diferente. O homem de meia idade. Ele não estava avisando aquelas pessoas. Ele estava levando elas. Ouvi passos atrás de mim. Me virei. Ele estava parado na porta, bloqueando a saída. Elas sempre descobrem, ele disse. Mas aí já é tarde demais. Sem sinal de celular aqui. A cidade mais próxima fica a 64 quilômetros. Ninguém para ouvir você gritar. Ele estava segurando alguma coisa. Um pedaço de fio. Recuei para as prateleiras. Minha mão fechou em volta de algo pesado. Uma chave de fenda. Velha e enferrujada, mas firme. Você não quer fazer isso, ele disse. Vai ser mais fácil se você cooperar. Ele deu um passo para frente. Eu dei um golpe. A chave de fenda acertou o lado da cabeça dele. Ele cambaleou pro lado e bateu na parede. Não esperei para ver se ele caiu. Corri por ele pela porta para a loja principal. A porta da frente ainda estava trancada.
Peguei um banquinho do balcão e joguei na janela de vidro. Rachou, mas não quebrou. Joguei de novo. De novo. Consegui ouvir ele atrás de mim, levantando, xingando. O terceiro golpe passou. Tirei o resto do vidro com o banquinho e pulei pela janela. Estilhaços cortaram meus braços e pernas, mas não liguei. Caí no asfalto lá fora e corri pro meu carro. Minhas chaves ainda estavam no bolso. Meu celular ainda estava no porta-copos, onde eu tinha deixado. Entrei e dei a partida. No retrovisor, vi ele saindo cambaleando pela janela quebrada. Pisei fundo. Dirigi por 1 hora sem parar. Quando finalmente encostei num posto de gasolina, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Tô sentado no meu carro agora. Portas trancadas. Motor ligado. Liguei pro 190. Eles estão mandando alguém pro posto de gasolina. Mandaram eu ficar onde tô e esperar um policial para fazer meu depoimento. Fico checando os retrovisores. Fico esperando ver os faróis atrás de mim. O sol tá nascendo agora. Consigo ver o céu ficando cinza no horizonte. Devia estar aliviado, mas não tô. Porque quando pulei pela janela, quando corri pro meu carro e olhei para trás pra loja, vi o monitor de segurança pela janela quebrada. A figura ainda estava na tela, parada no estacionamento. Mas não estava mais perto do meu carro. Estava parada exatamente onde eu tinha estado quando quebrei a janela. Não sei o que ele estava passando naquele monitor. Não sei se era realmente um loop ou outra coisa completamente diferente. Não sei se ele inventou tudo para assustar as pessoas e fazer elas ficarem, ou se tinha alguma verdade enterrada nas mentiras. Só sei que nunca mais vou dirigir nessa rodovia. E se você vir uma placa de posto de gasolina que diz última parada por 112 quilômetros, continue dirigindo. O que quer que esteja esperando lá, você não vai querer descobrir.